Olá, investidores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar essa conversa com uma pergunta crucial. Quando você recebe os seus dividendos, você reinveste ou você gasta? Compartilhe suas respostas aqui nos comentários abaixo. E partindo desse princípio, no vídeo de hoje nós vamos explorar a importância do reinvestimento para os seus investimentos, para o seu patrimônio. E não se trata apenas de maximizar os seus resultados. Então acompanhe esse vídeo aqui até o final para você entender o porquê. Bom, nós já sabemos que reinvestir os dividendos pode acelerar significativamente a nossa acumulação de capital. Essa estratégia, impulsionada ainda pela ação dos juros compostos, tem o potencial de maximizar os seus ganhos no longo prazo. Mas, em certas circunstâncias, essa não é apenas uma opção do investidor, né? Ou pelo menos não deveria ser. É fundamental reinvestir parte ou até mesmo a totalidade dos dividendos recebidos, especialmente quando se trata de fundos imobiliários de papel, por exemplo. Os fundos imobiliários de papel são caracterizados por investir em ativos de crédito que estão ligados ao setor imobiliário, sendo eles principalmente os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Esses títulos de dívidas retornam para o fundo uma parcela de rendimento pré-fixado mais a correção monetária, que geralmente vem atrelada a índices de inflação, IPCA, ou ao CDI. Nos fundos imobiliários de papel que possuem a maior parte das suas operações indexadas à inflação, o efeito dessa correção monetária tende a ser observado muito rápido nas distribuições de rendimento. Isso porque as operações de atualização, elas são diárias pelos índices estabelecidos nos contratos. Então, o fundo vai distribuir aos cotistas em um único pagamento uma parcela que corresponde a essa correção monetária e outra parte referente à participação nos lucros. Isso, então, vai exigir que o próprio cotista faça a retenção e o reinvestimento desse recurso para compensar os efeitos da inflação sobre o seu patrimônio investido. No caso dos fundos de tijolo, que investem diretamente nos imóveis físicos, os aluguéis, eles sofrem reajustes anuais, que geralmente são corrigidos por IGPM ou pelo próprio IPCA. Para essa classe de ativos, a inflação, então, não é repassada de um mês para o outro, porque, como vimos, os reajustes de aluguéis são corrigidos anualmente. Então, essa classe fica muito mais exposta aos ciclos do mercado imobiliário. Mas no longo prazo, fundos que investem em imóveis de qualidade, em boas localizações e oferecem uma boa gestão dos seus portfólios, eles tendem a oferecer bons resultados que superem a inflação. Mas mesmo assim, o reinvestimento não deixa de ser essencial em ambos os casos. E para que você possa compreender claramente o conceito que eu estou explicando aqui, eu vou utilizar aqui uma ferramenta gratuita disponível na plataforma da Status Invest. Eu vou exemplificar as duas classes de ativos, começando então pelos fundos de papel. Vou utilizar aqui como referência para pesquisa o MXRF11, um dos mais populares da nossa bolsa de valores. E para acessar essa ferramenta, basta clicar aqui em comparar e em seguida compare rentabilidade. Em seguida, eu vou adicionar aqui outros 3 fundos imobiliários de papel para a gente ampliar aqui um pouco o horizonte desse exemplo. Vou colocar ABIT11, KNCR11 e VGHF11. E, por último, eu vou adicionar aqui o indexador IPCA. E observe o que acontece. Comparar. Vou abrir a tela de rentabilidade para a gente visualizar melhor. Bom, inicialmente, todos esses ativos apresentam aqui uma rentabilidade superior à inflação,
temos aqui a inflação em azul e os demais fundos imobiliários, de fato, atuando como proteção para o nosso patrimônio, performando acima do IPCA. Mas observem o que acontece se eu desmarcar aqui a opção de incluir os dividendos ao longo desse período aqui de análise de 2 anos. Bom, todos eles perderam para a inflação. Temos aqui a inflação em azul como referência e os demais performando abaixo. Isso significa que, apesar do retorno que você obteve com os seus investimentos, eles não foram suficientes para manter o seu poder de compra, uma vez que você não reinvestiu os dividendos que foram recebidos nesse período. Ou seja, o seu dinheiro perdeu valor para a inflação nesse mesmo período. Isso é o que acontece quando você recebe, por exemplo, R$50 em dividendos mensais e gasta tudo para comprar um lanche, por exemplo. Ou se você recebe um pouquinho mais e utiliza a totalidade dos seus valores para pagar, por exemplo, uma conta de água ou de luz. Isso parece inofensivo aqui no curto prazo, afinal de contas, é um retorno dos seus investimentos e o objetivo desses investimentos é, de fato, criar uma renda passiva, né? Uma renda complementar que possa agregar nas nossas despesas mensais e que culminem, no fim das contas, para a nossa liberdade financeira. Mas no longo prazo, a perda real do seu poder de compra é significativa. Bom, agora eu vou aplicar aqui esse mesmo conceito aos fundos imobiliários de tijolo e vou utilizar como referência alguns dos mais conhecidos. Eu vou manter aqui o indexador IPCA para servir como referência e comparação para os nossos fundos imobiliários. Eu vou utilizar aqui alguns exemplos aleatórios, alguns dos mais conhecidos aqui no segmento de logística e de shoppings, e são apenas exemplos para ilustrar uma situação e não devem ser interpretados como recomendação. Para isso eu vou utilizar aqui o HGLG11, XPLG11, VISC11 e também XPML11. E vou clicar em comparar. Bom, inicialmente, vemos aqui que todos esses ativos apresentam uma rentabilidade superior à inflação, o que é uma característica bastante comum dos fundos imobiliários de tijolo, devido à própria natureza dos seus investimentos, que são em imóveis físicos, e ainda a renda gerada pelos aluguéis. Mas quando desconsideramos o reinvestimento dos dividendos nesse mesmo período de análise de 2 anos, observamos que a maioria dos ativos ainda consegue superar a inflação e preservar o poder de compra do investidor, com exceção aqui do HGLG11. Entretanto, se eu ampliar essa janela de observação aqui para 5 anos, por exemplo, a situação fica um pouco diferente, né? Notem que nessa nova situação, todos os fundos imobiliários sofreram desvalorização do poder de compra. Bom, essa comparação nos permite visualizar que em ambos os casos há uma perda real de valor no patrimônio caso os dividendos não sejam reinvestidos. Bom, então, pelo menos na fase de acumulação, é fundamental que o investidor adote a prática de reinvestir integralmente os seus dividendos recebidos. É como fazer o dever de casa. Isso não apenas impulsiona o crescimento do seu patrimônio, mas também protege contra os efeitos da inflação, preservando o valor real dos seus investimentos ao longo do tempo. E por outro lado, para aqueles que já possuem um patrimônio consolidado, ainda assim é essencial fazer o reinvestimento, ao menos de uma parcela que seria o correspondente à correção monetária que vem agregada nesses dividendos recebidos. E somente após esse reinvestimento, o investidor pode considerar destinar o restante para o seu uso pessoal, de acordo com as suas necessidades individuais e os seus objetivos financeiros.
Essa abordagem vai garantir que o seu patrimônio seja preservado e continue a crescer de forma consistente ao longo do tempo. Para concluir esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos os investidores que me acompanharam até aqui. Espero que as informações que eu compartilhei tenham sido úteis para vocês compreenderem a importância do reinvestimento dos dividendos, não só para maximizar os resultados, mas também para preservar o valor real do seu patrimônio. E agora eu quero saber de vocês. Após entender um pouquinho melhor sobre a importância de reinvestir os dividendos, vocês planejam adotar essa prática nas suas estratégias de investimento? Bom, deixa suas opiniões aqui nos comentários abaixo e já aproveita para compartilhar esse vídeo com 3 amigos que estão sempre à beira de gastar cada centavo que recebem na corretora. E os ajude a descobrir como o reinvestimento dos dividendos pode transformar as suas finanças, principalmente a longo prazo. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdos exclusivos e juntos vamos alcançar os nossos objetivos financeiros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.